Alô, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, com a graça de Deus, estou aqui, na tribuna política, desta vez para falar do ano de 2019. 2019 foi o ano que entramos nele, todo mundo com a expectativa do que seria o governo Jair Bolsonaro para o Brasil. Minha gente, para aqueles céticos, devemos dizer que o mundo não acabou. Que Jair Bolsonaro fez o melhor que podia, com muito boa vontade, avaliado aqui dentro muito bem, apesar de termos a Rede Globo, inimiga figadal do governo dele, dele mesmo e da família dele. Podemos dizer que apesar de tudo, de toda essa corrente contrária a ele, ele foi um vencedor. E aqui nós temos que falar de uma coisa que foi muito batida. No povo brasileiro, em 2019, foi a emenda constitucional da Previdência, que ninguém acreditava que seria aprovada e foi aprovada. O Congresso Nacional, graças a Deus, felizmente, entendeu ser necessária a aprovação da emenda da Previdência, corrigindo a questão fiscal no Brasil. Meus amigos e minhas amigas, ninguém agrada a todo mundo, nem Cristo agradou a todo mundo. Por isso nós temos essa briga toda. Nesse tempo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, foi preso e foi solto. Mesmo porque, culpado ou não, o processo dele foi um processo político para privá-lo primeiro de disputar a presidência da República e depois para mantê-lo fechado, sem que a opinião pública brasileira soubesse a opinião dele sobre as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Isso são coisas do poder. Nós vivemos a democracia eleitoral, mas ainda não somos uma democracia sobrancelha. Ainda falta muito. Para que cheguemos à democracia, é preciso que a distribuição de renda no Brasil seja muito maior. A concentração decaia drasticamente para que possamos assim fazer justiça social. E o povo brasileiro é trabalhador. Andamos muito, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em condenação em segunda instância, o que foi muito importante. Agora o Congresso Nacional estrebucha algumas pessoas lá para viabilizar novamente a prisão em segunda instância. Mas eu digo, ou pela via do processo penal, ou pela via constitucional, qualquer uma das formas é impossível, porque a prisão em segunda instância no Brasil é proibido. É proibido a prisão antes que se esgote todos os recursos. E esse artigo da Constituição, do artigo 5º, esse inciso, ele é uma cláusula pétrea. Então não adianta rodear. Eu sou um advogado e sou modesto constitucionalista, mas entendo, como entendeu o ministro Celso de Mello dessa vez, que a Constituição, a ministra Rosa Weber, e esses dois votos para mim foram aulas superiores, aulas magnas. Entendo como eles, que não pode se mexer no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, é cláusula pétrea. É um direito fundamental que nós temos garantido
pelo constituinte originário. E não vai ser alguns calças curtas que vão derrubar isso em nossa Constituição. Não tem como. É cláusula pétrea, seus sabichões. Mas que isso é golpe. É golpe porque se for aprovado no Congresso Nacional ou passar de alguma forma no Supremo, é nulo de pleno direito. E todos nós sabemos, e particularmente o ministro Gilmar Mendes, que é um constitucionalista de escola. Muitos podem até discordar dele em algumas coisas, mas ele é um ministro técnico que caminha pela tecnicidade, pela resolução e a guarda da nossa Constituição Federal. Por isso, meus amigos, me atrevo a dizer que o ano de 2019 foi um ano, está sendo um ano, ainda que nós estamos em 12 de dezembro, um ano profícuo. Só a aprovação da emenda da Previdência já dá um fôlego muito grande para o problema fiscal do Brasil, que agora nós passaremos a ter uma economia de aproximadamente R$1 trilhão em 10 anos, em vez desse valor de prejuízo sem emenda da Previdência. Naturalmente, nós ainda precisamos da reforma tributária, da reforma administrativa, da reforma partidária. Eu falo alto porque tem que ser. Eles não ouvem a reforma partidária fundamental. Um governo não pode funcionar com quase 40 partidos. Isso é bagunça. Isso é um arranjo inaceitável. Estão todos cegos, correndo atrás do fundo partidário e do fundo eleitoral. Para que esses dois fundos? Partido político é entidade particular e o governo não pode alimentar entidades particulares. Está alimentando com o fundo eleitoral e com o fundo partidário. Acredito eu que bem é administrada, o financiamento de campanhas privado ainda é o caminho que devemos seguir. Mas não é tudo que se quer ou que se acha direito que conseguimos viabilizar nesse país. Meus amigos e minhas amigas, de forma que nós estamos já próximo, na véspera, no limiar do Natal e do Ano Novo. E o Brasil, apesar dos percalços que tivemos com os incêndios na Amazônia, com a queimada natural que acontece na Amazônia e no Pantanal, apesar desse barulho todo, estamos caminhando bem. Caminhando bem e não temos que dar satisfação a ninguém. O Brasil tem que fazer o seu dever de casa, e o dever de casa do Brasil não é o que o mundo quer, não. Não se importa que o governo brasileiro ou que Jair Bolsonaro tenha uma imagem boa ou ruim lá fora. O importante é que ele resolva os problemas brasileiros. Imagem lá fora é só de Miss Brasil que importa. O Brasil, o governo brasileiro tem que agir de acordo com o interesse do povo brasileiro. Tem que explorar sim a Amazônia. Temos que explorar as riquezas minerais e as riquezas florestais que nós temos na Amazônia. Racionalmente, mas temos que
temos que operar lá dentro de uma forma racional. Não é à toa que a França, que a Noruega, que a Alemanha e outros países têm o olho espichado lá para a Amazônia. É pelas riquezas, não é por natureza não, gente. É a riqueza, não é a natureza. Eles querem lá principalmente os minerais. Estão de olho. E olho gordo. E nós temos que ter cuidado. E Jair Bolsonaro deu uma patada, uma raquetada no Macron para que ele retorne a sentar na sua casa lá na França. Não é aqui na Amazônia, que não tem casa aqui não. Ele é sim um pretensioso. Meus amigos e minhas amigas, de forma que nós estamos chegando ao final do ano, graças a Deus, com o desejo que o ano de 2020 seja o melhor possível. Convide saúde e felicidade ao povo brasileiro e que esse governo do presidente Jair Bolsonaro continue fazendo o melhor pelo povo brasileiro. Esse ministro Paulo Guedes da Economia consiga fazer o melhor. E iremos todos em frente com a graça de Deus. Esperamos sim o melhor, porque o Brasil pode fazer e o brasileiro merece. Muito obrigado.